Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Como eu sempre pergunto, tá tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Tudo bem com sua unidade? Espero que esteja tudo ótimo. Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, das sessões 85 a 87. São apenas 3 capítulos, vamos dizer assim, poucos versículos, porém vamos ver que tem lições valiosíssimas que serviram para aquela época, que vão servir para hoje em dia e vão continuar servindo. Começando pela sessão 85, claro, é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 27 de novembro de 1832, que é um trecho de uma carta para William W. Phelps em resposta à dúvida de membros que tinham se mudado para Sião e ainda não tinham recebido a sua herança. Os versículos 1 e 2 salientam a importância de se manter e guardar registros, conservar a história. E por que é importante? Porque através de registros guardados, nós hoje temos todas as escrituras. Temos a Bíblia Sagrada, temos o livro de Mórmon, temos Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor, e as verdades permanecem intactas. E esses registros, a leitura nos ajuda bastante, aprendemos com um grande exemplo de homens e também de mulheres, claro, por isso é importante. A gente deve fazer registros, a gente deve conservar, né? Quem puder faz um diário, né? Para poder, e procura, claro, escrever aquilo que é bom, aquilo que vai ser legal para ajudar pessoas, tanto no presente e também no futuro. Os versículos 3 e 4 comentam sobre a lei da consagração, o dízimo e ofertas, que aqueles que não contribuíram e não colaboraram de alguma forma, eles também não iam ter as bênçãos prometidas. Ia ser justo uma pessoa que contribuiu receber a sua parte e a pessoa que não contribuiu com nada também receber? Não é assim que as coisas do Senhor funcionam. E o versículo 5 diz que não vão ter seus nomes escritos no livro da vida. Esse livro da vida pode ter várias interpretações ou várias formas da gente entender. Mas o livro da vida que ele está se referindo é a respeito, cada um de nós tem o nome e tem registro lá nos céus. Então tudo que a gente faz, fala ou comenta, temos anjos que estão lá, até um hino fala disso, lembra? Anjos no alto anotam e vêm, então faze o bem. Então a gente deve procurar fazer aquilo que é certo, a gente deve consagrar, a gente deve se sacrificar, para que a gente possa ter lá o nome escrito no livro da vida. E claro, devemos sempre estar fazendo boas obras continuamente e diariamente. Vamos ler o versículo 6. Assim diz a voz mansa e delicada, que sussurra através de todas as coisas e penetra todas as coisas e muitas vezes faz com que meus ossos estremeçam, enquanto se manifesta dizendo. Que nós podemos aprender desse versículo, né? Que a voz do Espírito, a voz do Senhor, é uma voz mansa e delicada. Muitas vezes as pessoas, ou a gente pode querer, né, sinais maravilhosos, fenômenos da natureza e tal, mas a voz do Espírito ela é mansa e delicada, mas como ele diz assim, faz tremer, ela surpreende, ela nos faz bastante diferença em nossas vidas. E é assim que a gente deve fazer, a gente deve ser obediente e procurar fazer de tudo para que o Espírito Santo possa estar presente em nossas vidas. E os versículos finais comentam sobre a terra de herança que seria dada para um homem forte.
Ou seja, as pessoas, como falamos, as pessoas que fizeram a sua parte, que contribuíram, não iam perder o seu galardão. Ao passo que as pessoas que não foram obedientes, elas não iam ter parte da herança, porque, mas o Senhor é misericordioso. Sim, o Pai Celestial ele é misericordioso, mas ele também é justo. Então, devemos procurar sempre fazer a nossa parte. O Senhor diz que a gente não deve fazer mais do que as nossas forças o permitam, mas a gente deve procurar sacrificar o máximo que a gente puder para poder ajudar na obra do Senhor, certo? E então agora vamos para a sessão 86. Essa revelação foi dada por meio de Joseph Smith em 6 de dezembro de 1832, enquanto ele revisava a tradução da Bíblia. E ela é uma interpretação da parábola do trigo e do joio, que se encontra em Mateus, o capítulo 13, os versículos 24 até o 30 e depois do 37 ao 43. E qual é a explicação? Você pode, se quiser assistir, estiver assistindo o seu vídeo em casa ou no trabalho, você pode dar uma pausada, ler os versículos e aí depois continua aqui, certo? Então aí a explicação que tem para isso. O campo era quem? Era o mundo, o lugar que a gente vive. A perseguidora da igreja é Babilônia, é as pessoas que se afastaram, ou é as pessoas que tiveram a chance também de conhecer a verdade, mas não quiseram se unir, não quiseram abraçar o verdadeiro evangelho. E por que é usado esse termo Babilônia? Que foi uma cidade que era muito iníqua na época do Velho Testamento, e era uma cidade tão iníqua que ela acabou virando símbolo, sinônimo, simbolismo de pecado, de iniquidade. Às vezes alguém pode falar aquela cidade é uma Babilônia, ou aquele lugar é uma Babilônia, porque acabou virando símbolo de tanta coisa errada que tinha nesse lugar. Também fala que nos últimos dias o evangelho ia ser restaurado e os semeadores de sementes são os profetas e apóstolos. Pode ser qualquer pessoa que joga semente, também, né? Homens dignos. E o inimigo, todos sabem quem é Lúcifer, o diabo. E essa é a interpretação da parábola do joio e do trigo, mas tem outras coisas também que podem ser comentadas. Vamos ler o versículo 7. Portanto, deixai que o trigo e o joio cresçam juntos, até que a colheita esteja completamente amadurecida. Então colhereis primeiramente o trigo dentre o joio, e depois a colheita do trigo, eis que o joio será amarrado em feixes, e o campo estará pronto para ser queimado. A interpretação da escritura. E o Senhor está dizendo aqui que o trigo e o joio devem crescer juntos. Mas por quê? Porque o próprio Senhor disse que é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Para que a gente melhor possa apreciar o doce, a gente precisa conhecer o sabor do amargo. Não é fácil, claro, mas é algo que a gente tem que passar para que a gente possa se desenvolver. E ele está falando aqui, está bem claro. E depois o que o trigo for colhido, o joio ia ser amarrado e acabando depois por ser queimado. E é o que vai acontecer na segunda vinda. Vai acontecer, os justos vão permanecer na terra, os que eram justos vão ressuscitar, e aí tudo que é iníquo vai ser queimado, ou seja, vai ser eliminado aqui da terra. A gente vai poder viver aqui em paz. Então vamos ser dignos de poder ter essa bênção. Agora os versículos 8 e 9. Portanto, assim diz o Senhor, a vós com quem o sacerdócio continuou
através da linhagem de vossos pais, porque sois herdeiros legais segundo a carne e fostes escondidos do mundo com Cristo em Deus. E o que esses versículos falam para nós? O versículo 8 está falando a respeito do sacerdócio maior, que é o sacerdócio de Melquisedeque, que é ele quem lidera a igreja. Profetas, apóstolos, autoridades gerais, o presidente da estaca, o bispo, enfim, todo homem digno a partir de 18 anos tem o direito de receber o sacerdócio maior, que é o sacerdócio de Melquisedeque. E aí no versículo 9 está falando quem? Do convênio de Abraão. E todas as pessoas podem se tornar semente de Abraão. Alguns podem ser porque são descendentes literais dele, mas toda pessoa que se torna membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias passa também a pertencer à linhagem de Abraão. Que maravilha, que bênção, hein? Como são maravilhosas as bênçãos e as promessas que o Pai Celestial tem para nós. E a sessão completa falando sobre o sacerdócio, a restauração do Evangelho, como já dissemos, e a salvação de seu povo. A sessão 87 ela é uma revelação dada por meio de Joseph Smith, exatamente no dia de Natal de 1832, época em que os irmãos estavam refletindo sobre a escravidão, não só lá que acontecia nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, inclusive no nosso país aqui do Brasil, das pessoas que vinham trazidas da África e eram traficadas para outros lugares para servirem como escravos. E nessa época já havia rumores de guerra e alertas sobre a espiritualidade. Vamos ler os versículos 1 e 2. Em verdade, assim diz o Senhor em relação às guerras que logo ocorrerão, a começar pela rebelião da Carolina do Sul, que, por fim, terminará com a morte e sofrimento de muitas almas. E chegará o tempo em que a guerra se derramará sobre todas as nações, começando desse lugar. E o que está falando aqui, estava sendo feita uma profecia que o estado da Carolina, lá do Sul, lá nos Estados Unidos, era um estado que ia se rebelar, ia acabar terminando em fazer guerras. E a profecia foi feita, porém, pouco tempo depois, em algumas semanas, a Carolina do Sul e o governo americano fizeram um acordo e a guerra foi evitada. E muitas pessoas devem ter questionado, você também deve estar me questionando. Mas como assim a profecia não foi logo cumprida? Vamos ter em mente uma coisa, que as profecias se cumprem no tempo do Senhor e não no nosso tempo. Isso aconteceu por a gente viu lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, no livro de Mórmon. Muitas das profecias não foram cumpridas assim instantaneamente ou imediatamente, por um propósito do Senhor. Por exemplo, acredito eu, para ver a nossa fé, nossa obediência e diligência. Então, mas independente do tempo que a profecia for cumprida ou for feita, a gente não deve ficar questionando o Senhor, nem o profeta, nem os líderes, nem a igreja ou o evangelho. A gente deve se manter fiel e diligente. E o cumprimento das profecias acontece quando o Senhor acha que deve acontecer. E aí, quase 30 anos depois do assassinato de Joseph Smith, é que essa profecia se cumpriu. E aí, realmente, o estado da Carolina
lá do sul, ela se rebelou e começou a ter uma guerra, e começou aquela coisa, e guerra, sabe, sempre aquela matança de pessoas, a grande maioria inocente. Guerras são realmente terríveis, são trágicas. E, e aí a profecia realmente se cumpriu. Não foi naquele momento, mas aconteceu quase 30 anos depois. E por isso a gente deve se manter fiel, a gente deve ser, vou repetir, a gente deve ser diligente e não ficar questionando ao Senhor. E como falamos lá no começo da aula, e o conselho que foi dado serve tanto como serviu em 1831 ou em 1861 e serve também agora, ano de 2025, e vai continuar servindo em 2026, 30, 50, 2073 ou 2100, a gente não sabe. O conselho vai continuar servindo até o dia que vai acontecer a segunda vinda. Quando vai ser, eu não sei, e o Senhor já deixou bem claro que o dia nem ele sabe, somente o seu Pai. Que possamos então ter a visão do futuro. A gente pode plantar agora para colher amanhã. O versículo 4. E acontecerá, depois de muitos dias, que escravos se levantarão contra seus senhores, os quais serão organizados e treinados para a guerra. A escravidão era uma coisa que ainda existia. A Inglaterra, por exemplo, aboliu a escravidão primeiro. Depois de um tempo, os Estados Unidos aboliram. E bem anos depois é que aqui no Brasil é que acabou sendo abolida a escravatura, porque já estava tendo essa rebelião, guerras e morria pessoas. Enfim, ninguém deve ser escravo de ninguém. Triste saber que em alguns lugares, algumas pessoas ainda trabalham como escravos. E muitas dessas pessoas são pressionadas, são torturadas, e elas acabam se sujeitando a isso até por medo de morrer. E também lembrando, a outra profecia também que foi cumprida é guerras. Quantas guerras têm acontecido desde então? Desde lá dos anos, já acontecia desde a antiguidade e as guerras continuaram. Né? Desde essa rebelião da Carolina do Sul, aí teve as guerra Primeira, Segunda Mundial, e enfim. Então, tudo isso não agrada nem um pouco ao Senhor e a gente deve evitar. A gente deve procurar ser diligente e nessa questão aqui a gente não deve ser racista. A gente deve tratar todos os filhos, todas as pessoas como filhos do Pai Celestial. Quando tivermos a visão que todos são filhos do Pai Celestial e que todos nós somos irmãos, essas coisas vão parar de acontecer. Ok? O versículo 6. E assim pela espada e por derramamento de sangue, os habitantes da terra lamentar-se-ão, e com fome, pragas e terremotos, e também com o trovão do céu, e o violento e vívido relâmpago, os habitantes da terra sentirão a ira, a indignação e a mão castigadora de um Deus Todo-Poderoso, até que a destruição decretada ponha um fim total a todas as nações. E é outra profecia também que está sendo cumprida, né? E aí a gente está vendo também quantas vezes você teve notícia de fenômenos da natureza. Aqui ele citou terremotos. Quantas vezes você já não ouviu falar? Não viu casos de terremoto? E também tem os casos de tornado, furacão, ciclone, tsunami, enfim. As profecias foram cumpridas, estão sendo cumpridas e vão cada vez mais sendo cumpridas. É o sinal da aproximação da segunda vinda do Senhor.
e vai ter o fim do mundo, ou seja, o fim da iniquidade. E fala aqui, o Senhor, vamos voltar a dizer, o Senhor é misericordioso, Pai Celestial, mas Ele, porém, é justo. E também fala aqui de pragas. Nossa, é terrível, né? Quem é que já viu alguma praga? Se você já viu, comente aí, por favor. Fala aí, deixa aí no comentário. E fala que a ira, a indignação e a justiça de Deus, que nunca falha, pode ter certeza. E agora o versículo 8, que tem uma frase bem clássica, olha só. Portanto, permanecei em lugares santos e não sejais movidos até que venha o dia do Senhor, pois eis que depressa vem, diz o Senhor. Amém. Está deixando bem claro aqui essa frase, permanecer em lugares santos. Irmão Ari, o que é um lugar santo? Ah, irmão Ari, eu não tenho como ir ao templo todo mês ou toda semana. Quem puder ir ao templo, claro, tem que aproveitar a oportunidade. Quem mora próximo ou que tenha fácil acesso, deve procurar ir ao templo. O templo é um lugar santo. A capela também é um lugar santo, na qual a gente pode ir e deve ir para podermos renovar nossos convênios e aprender mais sobre o Evangelho. Mas principalmente o lugar santo que nós temos que ter é o nosso lar, é a nossa casa, é onde a gente mora. Tem que ser um lugar que o Espírito Santo possa habitar e que, se caso o Senhor aparecesse de repente, nosso Salvador, Jesus Cristo, tem que ser um lugar da qual a gente sentiria grande paz e grande alegria e que a gente, por maneira alguma, ficaria constrangido. E esse é o pensamento que eu quero deixar. Se caso o Senhor aparecesse na nossa casa hoje, qual seria? Claro que todo mundo sentiria alegria, mas a gente ficaria orgulhoso de nós porque a gente está com a nossa casa limpa, organizada e que convida o Espírito do Senhor a estar presente e na qual ele se sentiria bem, ou a gente ficaria constrangido. É algo para se pensar. Então devemos que ter em mente isso, realmente permanecer em lugares santos. Então essa foi a aula de hoje, espero que você goste. Não esqueça, por favor, de deixar seu like, fazer o seu comentário e de divulgar esse vídeo para as pessoas que você conhece. Já passamos de mais da metade do estudo, mas que possamos dar realmente valor às Escrituras e da gente procurar fazer a vontade do Senhor, claro, e permanecer em lugar santo. E essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E deixo o seu convite. Qualquer dúvida, procure seu presidente ou seu professor ou professora da escola dominical, ou pode deixar, se caso tenha alguma dúvida, no comentário. Vou responder a todos, ok? Muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Tchau.